2 Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 13. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor a Jonatas? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Davi para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi. Inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor a Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do seu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e os teus servos, recolherás os frutos para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor, o rei manda, o seu servo assim fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa do rei, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre da casa do rei, da mesa da casa do rei. Ele era coxo em ambos os pés. Essa é uma passagem, tenho certeza, conhecida, e o destaque que eu quero fazer aqui é para esses dois personagens, Mefibosete e Davi. E olhando para Mefibosete e Davi, eu quero pensar com vocês nesse momento, nessa noite, a respeito da bondade de Deus. A bondade de Deus, nos falta adjetivos para falar da bondade de Deus. A bondade de Deus, eu poderia dizer que é extravagante. A bondade de Deus poderíamos dizer que é até mesmo irracional. Sempre quando você pega a palavra irracional e coloca junto de algo que seja positivo, esse irracional significa que é algo ainda maior, é algo que extrapola. Agora, para compreendermos a bondade de Deus, e todos nós somos alimentados, somos fortalecidos pela bondade de Deus. Eu creio que você está aqui nessa noite porque você crê que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É isso que alimenta o nosso coração. Nós lidamos com dificuldades, passamos por lutas, problemas, mas o que fortalece o nosso coração é saber que Deus é bom. A vida da gente às vezes tem páginas muito dolorosas, mas nós focamos na bondade de Deus. Então vamos olhar aqui para Mefibosete e para Davi, e vamos pensar um pouquinho acerca da bondade de Deus. E a bondade de Deus é a expressão da graça de Deus sobre a nossa vida. É interessante, primeiramente, vamos voltar os olhos para Mefibosete. Quem era ele? Mefibosete era de uma linhagem real. Ele era neto do rei Saul, filho de Jonatas, que dentro daquela dinastia seria o sucessor. E se aquela família real continuasse no trono, Mefibosete seria possivelmente rei também. Mas a história de Mefibosete foi triste,
porque ele era ainda uma pequena criança quando o rei Saul foi derrotado pelos seus inimigos. Quando em uma batalha, tanto Saul como Jonatas foram mortos, decapitados, os corpos colocados no muro da cidade pelos seus inimigos. E era algo tão cruel, porque quando alguém subjulgava, um rei subjulgava outro rei, né? O hábito, o protocolo era exterminar, era matar toda a família relacionada ao rei que foi derrotado. Filhos, netos, para que não houvesse herdeiros. Mas, pela bondade de Deus, houve uma serva, a babá, que cuidava de Mefibosete, que enrolou e saiu correndo e protegeu. Mas você é capaz de imaginar que aquele dia não foi um dia tão tranquilo assim. No meio daquele movimento, a criança cai e ela então fica defeituosa, ela machuca os 2 pezinhos e aquilo se torna um defeito e ela carrega aquele problema físico durante toda a sua vida. Pois bem, Mefibosete, ele foi salvo, né, de ser morto junto com o restante da família, mas tenho certeza que a vida daquele menino não foi fácil. Foi uma vida difícil. Uma vida difícil porque ele era membro da família real que tinha sido derrotada. Ou seja, não era uma pessoa rica. Por causa da sua condição física, certamente ele sofreu e sofreu muito. E eu imagino que no seu coração e na sua mente, ele sofreu com todo aquele problema de baixa estima, medo. Imagina o medo dele. A família tinha sido morta pelos inimigos. Agora Davi é o novo rei, né? Davi assume o reinado. Apenas um esclarecimento, não foi Davi quem matou Saul, foram os outros inimigos. Davi, ele não lançou mão sobre Saul, porque ele sabia que Saul era o ungido de Deus, mas mesmo não tendo sido Davi aquele que ocasionou a morte de Saul e Jonatas, havia o medo, a incerteza, a insegurança, o medo de quem sabe de repente baterem na porta e chegar lá os guardas para tirar-lhe a vida. Nós podemos, no diálogo de Mefibosete com Davi, nós podemos ver aqui o seu sentimento, mesmo depois que Davi fala algo tão positivo para ele. Nós vemos lá no versículo 8, ele se inclina e diz: quem é o teu servo? Ou seja, quem sou eu para que o rei olhe para mim, eu que sou um cachorro morto, um cão morto. No Oriente Médio até hoje, chamar alguém de cão é uma ofensa, e é uma ofensa muito grande. E aqui não é alguém que estava chamando ele de cão, era a maneira que ele se via. Ele não se via apenas como um cachorro, mas como um cachorro morto. Era uma pessoa sofrida na sua história, no seu corpo, na sua vida. Mas uma coisa interessante é que Mefibosete, ele estava sofrendo, tinha essa história tão trágica, e agora ele é chamado pelo rei Davi. E Mefibosete, ele sabia da sua dor, mas ele não conhecia o coração do rei Davi. E assim vamos falar um pouquinho de Davi. Davi, nesse momento, ele já havia assumido o trono, já estava governando Israel, e ele se lembra do seu amigo Jonatas, com quem ele tinha uma aliança. Davi lembra da sua aliança com Jonatas, e olha só o que ele diz, logo no primeiro versículo: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? E mais adiante, ele fala também dizendo, conversando com Ziba, ele diz: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Aqui nós temos o rei Davi, um homem, como diz a Bíblia, segundo o coração de Deus, um guerreiro. Ele
para chegar nesse ponto, ele lutou muito, derramou muito sangue, passou por muitas provações, mas agora ele está aqui, como o ungido de Deus para governar Israel. E o que ele tem no coração é o desejo de demonstrar a bondade de Deus para com Mefibosete. E ele então procura saber se ainda tem algum descendente vivo de Jonatas. Ele é informado de Mefibosete e ele convida Mefibosete para vir até a sua casa. Eu fico imaginando o que passou no coração e na mente de Mefibosete enquanto ele estava caminhando ali para a casa do rei. E é interessante que quando Davi conversa com Mefibosete, você não vê ele fazendo perguntas, esperando argumentos, querendo explicações, ele simplesmente comunica. Ele comunica que, a partir daquele momento, as terras estariam sendo restituídas, a herança estaria sendo restituída, a bênção estaria entrando na vida dele. E o que é que Mefibosete faz? Mefibosete não faz nada, ele fica sem saber o que falar, e ele mesmo diz: mas como assim? Eu sou como um cachorro morto. Mas Davi, quando ele está lidando com Mefibosete, ele não está pensando em Mefibosete, ele está pensando na aliança que ele tinha com Jonatas. Aquilo estava acontecendo não é por causa de alguma coisa que Mefibosete tinha, mas era por causa de Davi, do seu coração, daquilo que Deus havia colocado em seu coração. E Davi então restitui tudo. E além de restituir as bênçãos, as propriedades, dá a ele o direito de agora sentar-se na mesa do rei. É uma história que me toca. Eu creio que muitos de vocês, se não todos, já ouviram. Mas a minha pergunta agora é: onde é que está Jesus nesse texto? Onde é que está Jesus nesse texto? Sim, porque se você lê a sua Bíblia e você não vê Jesus, é porque você não leu direito. Lembra-se que quando Jesus encontrou com os discípulos no caminho de Emaús, ele diz a Bíblia que ele, começando pela lei, pelos profetas, ou seja, do Gênesis até o final, ele foi mostrando como que era necessário que ele, Jesus, morresse, que o Messias morresse e ressuscitasse. E é interessante que Jesus, ele fala com os discípulos, não usando o livro de João, o Evangelho de Mateus, mas não o Antigo Testamento. E isso nos chama a atenção, que a Bíblia toda, ela fala de Jesus. Todas as histórias nos levam para Jesus, certo? É gostoso estudar o Antigo Testamento, eu gosto, cultura bíblica, conhecer aqueles nomes, aqueles lugares, aquelas histórias, mas se você faz tudo isso e não enxerga Jesus, alguma coisa não funcionou muito bem. Mas vamos ficar apenas com esse texto. Onde é que está Jesus? Em qual dos dois personagens eu posso ver Jesus? Primeiramente, nós vemos Jesus em Mefibosete. Nós vemos Jesus na pessoa de Mefibosete. Mas como assim? Mefibosete é essa pessoa com defeito físico, essa pessoa medrosa, essa pessoa que se vê como um cachorro, uma pessoa que se vê tão sem autoestima. Como que eu vou identificar Jesus com Mefibosete? É só ler a Bíblia. É só ler a Bíblia. Quando diz que no princípio era o verbo estava com Deus, todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, e nos diz que o verbo se fez carne. Deus, ele se fez carne. Jesus veio e assumiu a nossa forma. E quando nós vemos lá em Filipenses capítulo 2, diz que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não se apegou ao fato de ser Deus, antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, reconhecido como figura humana. Eu diria que ele se esvaziou e a si mesmo assumiu a posição, o lugar de Mefibosete, o meu lugar. Hebreus também vai nos dizer que nós não temos um sumo sacerdote
que não possa se compadecer de nós. Antes, Ele mesmo foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. É maravilhoso. É maravilhoso quando eu penso em quem eu sou. Eu penso nas minhas limitações, eu penso nos meus pecados, eu penso nos meus erros, eu penso em quem eu sou. Como é maravilhoso quando eu penso e que, mesmo estando em toda essa miséria, Jesus Cristo, Ele veio, não apenas por me amar, mas para viver no meu lugar. Jesus Cristo, como Deus, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, né? E deixa eu usar 2 termos de filosofia aqui, né? Ele conhece todas as coisas a priori. O que significa isso? Ele não precisa ter experiência para conhecer algo. Deus não precisa chupar uma laranja para saber o gosto da laranja, Ele já sabe. Mas é interessante que, mesmo sendo Deus e conhecendo todas as coisas como Deus, Ele tomou a decisão de conhecer o que é ser, você e eu, um ser humano. Ele tomou a decisão de ter a experiência, e é por isso que Ele se esvaziou. Ele se tornou homem, Ele sentiu dor, Ele sentiu sede, Ele sentiu fome, Ele sentiu a dor de uma traição, Ele sentiu as angústias. A Bíblia diz que Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. É maravilhoso. Eu olho para Mefibosete e eu vejo o Senhor Jesus Cristo, e é por ter se identificado conosco que Ele foi capaz de olhar com misericórdia para aquela mulher pega em adultério, que estava sendo arrastada pela rua, e quando todo mundo quer apedrejar, Ele fala: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. E todos os exemplos que você vê nos evangelhos, de graça, de misericórdia, você sabe que o coração de Jesus compreende o seu coração. Eu olho aqui e vejo Jesus em Mefibosete, o verbo que se fez carne. Isaías 53 vai falar isso de uma forma belíssima, dizendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, como Mefibosete, é Deus assumindo sobre si as nossas enfermidades, as nossas misérias, para que nós tivéssemos vida. Mas obviamente eu vejo Jesus aqui também como Davi. Davi, quando você estuda a história da redenção, a história das alianças, Davi é um dos mediadores da aliança, e é uma das figuras que é usada na Bíblia para falar de Jesus Cristo e para revelar coisas a respeito de Jesus. Quando nós olhamos para a história de Davi, é o momento onde Deus revela que o Messias vai ser rei, e rei eternamente. Então, quando nós olhamos para Davi, nós podemos com tranquilidade falar que aqui nós estamos olhando para Jesus. Jesus é esse rei Davi que não gasta tempo pedindo satisfação ou explicação, ele apenas comunica para nós a bondade do seu coração, firmado na aliança que ele fez por nós. Queridos, é impossível entender aquilo que eu estou tentando falar se você não olha esse texto na perspectiva do Evangelho. E há aqui uma diferença enorme entre religião e Evangelho. Religião, ela diz que eu tenho que obedecer para ser amado. Religião diz: Deus fez a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha. A religião diz: Deus me deu, mas se eu não cuidar, eu vou perder. Sim, religioso ensina que alguém pode perder a salvação. Mas eu digo que se você pensa que pode perder a salvação, você não está entendendo o Evangelho e não está dando glória a Deus. Por quê? Quando uma pessoa diz que, olha,
alguém pode perder a salvação se ela faz isso ou aquilo. O que ela está falando? Ela está falando, ó, eu sou salvo, mas eu fiz o que não devia e por causa daquilo eu fui desqualificado. Eu fui desqualificado e não sou salvo. Ora, se alguém está dizendo, olha, eu fui desqualificado, é porque na cabeça dele ele pensa que se ele está salvo é porque ele se qualificou. Ele recebeu e ele está se qualificando. Está entendendo? A religião, ela coloca o peso do meu relacionamento com Deus sobre os meus ombros. O Evangelho é a boa notícia. Aliás, Evangelho significa boa notícia. O Evangelho é a boa notícia que Deus nos amou primeiro. E quando foi que Deus nos amou? Deus nos amou na eternidade. Ele não tinha criado nada, mas no coração dele ele já tinha escrito cada um dos nossos dias, antes de nenhum deles existir. Gente, abre os ouvidos. Lá em Granada, na igreja de Granada, nós definimos a nossa missão, a visão da igreja assim: a nossa missão, nós estamos aqui para ajudar você a usufruir Deus por meio do Evangelho. Essa é a nossa missão. Nós abraçamos as pessoas e queremos que elas descubram realmente quem Deus é e goze a presença de Deus, se alegre com Deus. Deus, ele já fez tudo. Ele não está esperando que você faça coisas para Ele. Ele quer que você simplesmente usufrua, né? Como nós falamos em inglês, enjoy. Ou seja, usufrua Deus. O Evangelho, ele diz que Deus me amou primeiro, e Ele me amou conhecendo quem eu sou agora. E por me amar, Ele me ligou a Jesus, e Jesus, ele veio, se tornou Mefibosete para morrer na cruz e me dar vida, e vida abundante. E quando Jesus morreu, a última palavra que ele disse foi: está consumado, ou em grego, tetelestai, que significa está quitado. O que está quitado? A minha dívida. Significa, primeiro, eu nem tinha nascido, mas ele já sabia a minha lista completa de pecados. Desde que eu nasci até, se tudo correr bem, até os 99 anos, certo? Ele conhece tudo. E ele já quitou, ele já pagou. Religião é um mecanismo que nos afasta de Deus. O religioso, ele não sabe usufruir de Deus. É como Mefibosete. Quem sou eu? Eu sou um cachorro morto. Eu sou um cachorro morto. E o religioso, ele tenta tomar um banho para ficar mais cheiroso e tal, mas ele se sente daquela maneira. O Evangelho nos revela o coração do Rei, nos revela o coração de Jesus, nos revela o coração de Jesus. Outra coisa que eu posso dizer, a religião, ela coloca na minha mão uma lista, um papel, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. O religioso, ele tenta mudar a vida do outro através de um papel. Papel não muda a vida de ninguém. No Evangelho, Deus, ele não põe um papel na nossa mão, mas como Ele mesmo prometeu, Ele escreve nas tábuas do nosso coração a sua lei. O Evangelho nos transforma de dentro para fora. E uma ilustração muito pessoal que eu tenho, do nosso filho Hugo, que cresceu nessa igreja e já está na glória. Mas eu lembro que um dia o Hugo chegou perto de mim, ele devia ter uns 10 anos, 11 anos, eu almoçando rápido, tinha uma lista enorme de coisa para fazer, mas ele falou: papai, posso fazer uma pergunta? Eu falei: sim. Qual pergunta? Ele falou: se eu falar um palavrão, eu vou para o inferno por causa disso? Eu falei: não. Se você tem Jesus como Salvador, você já recebeu Jesus como Salvador. Mesmo que você falar um palavrão, você não vai para o inferno. Mas tem um negócio, né? Deus, ele não vai curtir muito essa ideia de ficar te ouvindo falar palavrão. Aí eu disse para ele: portanto, a sua motivação para não falar palavrão não é medo de ir para o inferno, é o seu amor por Deus. Religião, ela trabalha dentro do eixo do medo. O Evangelho nos conduz para o relacionamento de amor.
Eu vejo nesse texto Jesus em Mefibosete e Davi, mas eu ainda tenho aqui, eu só falei 5 minutos, tenho meia hora ainda, brincadeiras à parte, mas eu já vi os personagens, eu já vi Jesus e eu. Onde é que você e eu nos encaixamos nessa história? Sim, porque quando você lê a Bíblia, você não está lendo a história do outro. Deus não nos deu a Bíblia para que nós soubéssemos como que foi a história desse Mefibosete de Davi. Deus, ele nos dá a Bíblia para nós olharmos para nós mesmos. Quando eu leio as histórias da Bíblia, eu estou vendo a mim mesmo, eu estou lendo a minha história. Como é que eu me vejo aqui? Obviamente eu me vejo como Mefibosete. Eu sei quem eu sou. Eu sinto as minhas dores. Eu sei as minhas falhas. E por saber quem eu sou, eu entendo que só por meio do Evangelho, da graça, da misericórdia, é que eu posso usufruir Deus. Eu sei que não tem como conseguir créditos para você conquistar Deus. Aliás, o religioso, ele ainda comete esse pecado, que ele ofende a Deus. Religião ofende a Deus, quando a pessoa, ela, ao invés de descansar nos braços de Deus e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda a amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, me ajuda. A pessoa, ao invés de fazer isso, o religioso, ele fica lá: tudo bem, só me dá mais um tempo, que eu vou conseguir isso, eu vou chegar lá. Eu vou conseguir fazer mais coisas, eu vou conseguir pegar mais cargos, eu vou poder fazer. A pessoa, ela não crê na palavra de Deus, ela não crê no amor de Jesus, e ela fica querendo pagar a sua própria dívida. Mas eu olho aqui, eu me vejo como Mefibosete. Eu conheço as minhas dificuldades, eu conheço as minhas limitações, eu sei quem eu sou. Eu não tenho medo de reconhecer as enfermidades que há em mim, eu não tenho dificuldade de reconhecer todas as mazelas, todos os pecados, eu não tenho dificuldade de reconhecer isso. Por quê? Porque eu conheço o coração do Rei, eu conheço o coração de Jesus. Aliás, parece uma coisa meio maluca, mas você sabia que, e eu falo isso não para você usar a informação de forma errada, você sabia que, em certo sentido, a nossa miséria, a nossa dor, o nosso pecado, as nossas chagas, você sabia que isso desperta mais o coração de Jesus em relação a nós do que as nossas justiças? Às vezes a pessoa pensa que é o contrário, né? Ele pensa que não, Jesus vai gostar de mim quando eu estou cheiroso, quando eu estou fazendo tudo certinho, etc. E é uma ilusão, porque Deus mesmo falou: sem mim você não pode fazer nada. Mas é maravilhoso. Pensa, você que é pai, você que é mãe, qual é o momento que o seu coração mais aperta em relação ao filho? Quando ele está todo bonito, cheiroso, brincando para lá e para cá, ou naquele dia que ele está doentinho, aquele dia que ele foi brincar de bicicleta, caiu, quebrou o braço? É no momento de dor. Na minha situação de Mefibosete, eu entendo o coração do Rei. A minha situação de Mefibosete me faz ter empatia e paciência e amor em relação a tantos outros iguais a mim que estão ao meu redor. Eu olho para esse texto e entendo: olha, eu preciso entender quem eu sou. E é entendendo quem eu sou, entendendo o amor de Deus por mim, é que eu posso usar de graça para com o meu semelhante. Mas, obviamente, eu também me vejo como Davi. Davi é o rei. Você e eu somos o corpo vivo de Cristo. Nós somos a expressão viva de Jesus aqui na terra. Jesus, ele ressurgiu e foi aos céus. Como Deus, evidentemente, ele está em todos os lugares, mas o corpo ressurreto de Jesus, o corpo físico palpável, está no paraíso. Hoje, o corpo que ele usa, o corpo biológico que Jesus usa, é essa maravilha chamada igreja. Somos nós. Então ali, quando eu olho
o que o rei está fazendo, eu vejo o que o rei quer que eu faça, qual que é a minha função. E aí vem Pedro falando, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, a fim de que proclameis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O religioso, ele ainda está naquela de querer ganhar o mundo, né? De, prosperidade. Recebi uma bênção. Esse dia eu vi alguém no Instagram lá, foi um ano abençoado, eu comprei a minha segunda Maserati. Eu falei, ai. Queridos, você é daqueles que está vindo na igreja ainda buscando bênção? Tudo bem, aqui que a gente busca, né? Mas eu oro e sonho com aquele dia em que as igrejas vão estar cheias de pessoas que estão aqui porque elas estão apaixonadas por Deus. Elas amam a Deus. Elas já entenderam que essa vida é passageira. A vida passa. Eu estou tendo uma experiência bem assim diferente nessa viagem. É a segunda que eu faço desde que eu fui para lá. Eu visitei algumas cidades, a cidade onde eu cresci, aqui Londrina também. Mas sabe qual que é a sensação que eu tenho quando eu olho? É que a página virou, o capítulo virou. Aquilo que era importante não é mais. A Bíblia fala que a nossa vida é um breve sopro. E quando eu ando pelas cidades, eu vejo, foi uma ventania. Eu ando pelas ruas de Londrina e imagino, eu me lembro de 10 anos atrás, não, melhor mais, 15 anos atrás, quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei era 20 anos atrás. Emerson, você está ficando velho, Emerson. Naquela época o Emerson ainda se fantasiava de Buzz Lightyear. Mas eu era um metal preacher, né? Mas eu olhava para aquilo lá, me veio à mente, eu pensava aqui, eu vou virar o bicho aqui, eu vou ser abençoado, eu vou fazer isso, e eu vou comprar aquele apartamento, e eu vou. Aí Deus me levou para passear, para caminhar, e eu olhei lá o prédio, falei, poxa, mas que prédio mais descorado, né? Nem pintaram ele, era ali. Em outras palavras, o que eu estou falando? A vida passa. Parece que ontem eu era um lindo garotinho, né, de 15 anos, hoje eu sou um lindo senhor de 62, mas a vida passa. Estou brincando aqui, mas a vida passa. Eu não sei quantos anos mais eu vou ter, mas a vida passa. A única coisa que não passa, a única coisa que fica é o amor a Deus, é o relacionamento com Deus, é intimidade com Deus. Esse é o coração do Evangelho. É isso que Deus tem para você. E assim como Davi convidou Mefibosete para vir fazer parte da mesa, sentar, ser suprido, você, como Davi, em Cristo Jesus, tem essa missão aqui nessa cidade, de ir ao encontro dos milhões de Mefibosetes que estão nesse mundo, e chamá-los e dizer, você não é um cão morto, você é amado, você não é essa coisa que você imagina que é. Deus tem um propósito na sua vida.